Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Que Deus abençoe seu dia. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, todos os dias às 6h01 aqui. E o tema de hoje é profundo. Deus não abençoa personagem, isso mesmo. Ele abençoa a identidade. Vamos para o texto? 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim: O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Veja bem isso aqui. Deus está falando isso no momento em que Samuel vai ungir o novo rei. Samuel era profeta. E quando Samuel olha para Eliabe, irmão de Davi, forte, imponente, a aparência de um líder, ele pensa automaticamente, é esse camarada. Mas aí Deus interrompe Samuel e diz, não, Samuel, porque Deus não escolhe baseado no que parece, ele escolhe baseado no que é. É forte, né? E é aqui que entra algo muito sério. Na minha visão, esse é um dos maiores perigos da nossa geração. De verdade. Gente que aprendeu a construir uma boa imagem, mas nunca desenvolveu a identidade, sabe? Gente que sabe parecer, mas não sustenta aquilo que o Senhor designou. Preste bem atenção. O personagem que precisa se manter em público, ele precisa estar criando sempre uma capa, ele precisa sempre de um palco, sabe? Mas a identidade não, a identidade ela permanece e Deus não se move por performance, não. O reino de Deus não é por performance, Deus responde à verdade. E talvez isso aqui confronte, mas precisa ser dito nesse dia. Você pode enganar pessoas com uma boa imagem? Pode. Mas nunca vai acessar a profundidade com Deus vivendo um personagem, guarde isso. Porque Deus não negocia com aparência. Não, ele trata com a essência. Agora pense comigo. Davi nem foi chamado no início para estar no banquete. Estava no campo, esquecido, lá do outro lado, sem visibilidade nenhuma, sem status nenhum. Mas quando Deus olha, ele vê algo que ninguém estava vendo. Sabe o quê? O coração. A identidade, sabe? O alinhamento disso aqui. E isso foi suficiente. Porque o critério de Deus, guarde isso, não é externo, não é visível. É aqui que entra uma pergunta que precisa ser feita hoje, para mim e para você. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando ninguém está vendo? Porque é nesse lugar que Deus encontra de verdade, sabe? É no secreto que a sua identidade é revelada. É longe dos olhos das pessoas que a sua essência é construída, guarde isso. E deixa eu te falar algo forte nesse dia aqui. Sustentar um personagem cansa, fadiga, é pesado, porque exige esforço constante o tempo todo, tá mantendo aquela capa. Agora, viver na identidade não, amigo, traz leveza, porque você não precisa estar provando nada para ninguém. Você só precisa ser, sabe? E isso muda tudo. Muda a sua relação com Deus, muda a sua forma de liderar, de orar, de falar com o Senhor, muda a sua forma de viver, porque você para de viver para impressionar os outros e comece a viver para corresponder ao que Deus já falou sobre você. Então hoje, deixa Deus quebrar esse seu personagem, meu amigo, essa capa. Deixa Deus ajustar as intenções do seu coração. Deixa Deus alinhar o seu interior. Porque o próximo nível, a próxima estação que você tanto pede, não é acessado por quem aparenta. Não. É acessado por quem é. E guarde isso aqui. Você pode sustentar uma imagem por um bom tempo, mas só a identidade sustenta o seu chamado. Não é forte isso? Então é chegado esse tempo. Tem gente que ora, vai falar com Deus e quer barganhar na oração, sabe? Como se Deus não conhecesse, como se Deus não tivesse, como se Deus não fosse onisciente. E o Senhor nos convida hoje, se é uma oração, ore com sinceridade, ore com verdade, diga assim, Senhor, eu me encontro diante da tua presença hoje sem máscaras. Jesus, é verdade que eu tenho feito algumas coisas que têm entristecido o Senhor, porque algumas coisas têm me dado prazer, mas nesse dia eu coloco tudo diante do teu altar. Você está entendendo, meu querido? Comece a falar com o Senhor com verdade, porque o reino de Deus ele não é medido por performance. O reino de Deus não é medido por quem chegou primeiro, não. O reino de Deus é medido por renúncia, por sacrifício, não é por ordem de chegada, não é quem é mais crente há tantos anos, não é para quem conhece a Deus há mais anos, não, mas é por ordem de renúncia. Quanto mais você abre mão de si, mais o Espírito Santo invade o seu ser, mais o Espírito Santo toma o seu corpo, a sua mente, o seu coração e ele domina sobre si. Então tome esse posicionamento hoje diante do Senhor. Fale com Deus com sinceridade, creia nisso. Personagem tem data e hora para acabar, mas aqueles que vivem pela identidade, tendo clareza de quem ele é filho,
ele vive com propósito, ele vive com direção. Ela vive debaixo dessa direção do Espírito. Amém por essa palavra nessa manhã. A minha oração por você nesse dia é que o Espírito Santo de Deus governe o seu coração, a sua mente, o seu corpo, para que você viva a totalidade de tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a sua vida, mas que hoje toda máscara, que hoje toda visão contrária, tudo aquilo que é para toda necessidade de validação, toda necessidade de aprovação caia por terra. Eu oro nessa manhã para que você viva a sua identidade de filho, para que você viva dentro dessa comarca celestial, crendo que você tem um pai que cuida, um pai que zela, um pai que ampara, um pai que abençoa. Que nessa manhã você tenha clareza que você tem um pai e que você viva com aquilo que o Senhor plantou no seu coração, não para agradar pessoas, mas para agradar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que você viva a totalidade do seu chamado, nos seus negócios, na sua casa, nas suas amizades, onde você colocar a mão. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que o Espírito Santo de Deus te conduza. E como eu já estou aqui hoje, estou num bonezinho aqui, Jovens com Propósito. Inclusive o nosso próximo evento vai acontecer agora no final de maio, que é Homens com Propósito. O Senhor tem alargado as tendas, e não é só jovem agora, é homens com propósito. O Senhor tem nos dado uma linguagem de hombridade, sabe? Para falar para esse homem como empresário, como cidadão, como filho, alinhar a fé, carreira e princípios sobre o mesmo governo, que é dentro da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que vai ser uma bênção. Então você que é homem, que está assistindo aqui agora, convide seus amigos para os dias 29, 30 e 31 de maio. Nós estarmos em um só espírito na fazenda aqui em Limoeiro de Anadia, e o Senhor vai se manifestar lá de forma poderosa. O Senhor tem bênção para você, o Espírito Santo tem coisa grande para derramar sobre a sua vida, mas você precisa se posicionar. Quem tiver interesse, me chama aí no direct, me chama aí no Instagram, ou quem tiver meu número, e eu não tenho dúvida que será uma bênção. Amém? Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva aí no canal do YouTube, corre lá na bio do meu Instagram, tem um nome lá, Clube 6 em 1, é um canal também no Instagram, onde eu coloco lá várias mensagens para você também ser edificado. Amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, e você homem, espero você no dia 29 de maio, ok? E mais rapidinho aqui, e para as mulheres que já estão, rapaz, vai ter para mim? Não vai? Calma, vai chegar o tempo e a hora. Nesse momento, é apenas os homens. Amém? Vocês vão ficar orando por nós. Deus abençoe vocês. Até amanhã.